Olá pessoal, estamos aqui começando mais um programa e hoje tenho a honra de receber Josias França, que foi meu professor e é administrador, mestre em administração, consultor, estrategista em gerenciamento de processos e negócios e consultor. Bem-vindo, Josias. Opa, obrigado Naline por essa oportunidade de trocar ideias com você e levar para as pessoas conhecimento que você traz muito. Eu acompanho a sua trajetória profissional, você foi minha aluna em administração, mas evoluiu na área de tecnologia e hoje na área de cinema, na área de arte, cantora, compositora, enfim. Eu acompanho a sua trajetória profissional e fico honrado de estar aqui com você agora. Fico feliz muito. A felicidade é minha. Josias, já tem anos que a gente troca uma ideia, né? Conversa muito sobre todas essas transformações de mercado. E aí eu já vou fazendo uma pergunta. O que mudou na administração de 20 anos, 30 anos para cá? Para além da tecnologia. A gente sabe que a gente está passando por uma transformação, a revolução tecnológica, inteligência artificial, mas assim, o que mudou de fato na administração? O que você conta aí para a gente? Bom, se eu for falar da administração, tem muitos segmentos que a gente pode falar, mas como o nosso foco aqui é o gerenciamento de processos de negócio, eu vou ficar um pouco por Exato. aí. Na essência, isso pode até gerar uma polêmica com os meus pares aí que atuam na área, na essência o propósito do gerenciamento de processos mudou pouco. O que mudou muito foram os frameworks e as metodologias que foram se incorporando desde o tempo lá do organização e métodos, passando por organização, sistemas e métodos, até chegar ao BPM, né, o Business Process Management, que é uma coisa relativamente nova, uma coisa que veio de 2000, início dos anos 2000, 2010 para cá. Mas se a gente for lá atrás, né, desde a época da Revolução Industrial, se precisou de alguém que olhasse a organização com um olhar neutro, não tivesse vinculado a nenhuma das áreas, finanças, recursos humanos, produção, que ele pudesse enxergar caminhos para simplificação de tarefas, simplificação de rotinas e padronização. Aí entra a parte toda normativa. Mas só que isso foi evoluindo, surgiu a carreira do analista de OM da década de 70, que foi muito aproveitado no boom da gestão da qualidade total, na década de 80. E também nessa época estava evoluindo o processamento de dados, né, 70, 80. E o analista era muito usado para escrever rotinas, para integrar a vontade do empresário com o que o analista fazia. Investimento em informática, processamento de dados, como chamava na época, era muito alto e as respostas baixas. Então o analista era o cara que ele traduzia as rotinas, os procedimentos, para que o analista de sistema especificasse, o programador ia lá, programava e por aí vai. Aí, ao longo do tempo, se percebeu que era mais fácil o analista de sistema compreender o processo do que o inverso, apesar das facilidades que se tem hoje. E aí, na década de 90, teve o boom da reengenharia. Se eu disser hoje, alguns vão achar estranho, mas transformação digital é reengenharia na veia. Só não usa-se essa expressão porque na época era sinônimo de demissão, corte de níveis hierárquicos, mas na prática o que é reengenharia é reinventar. Transformação digital é reinvenção da organização, né? E aí vem aí esse boom você pede para afastar um pouco da tecnologia, mas hoje é muito difícil, né? Porque quando a gente modela processo hoje, a gente já está pensando em RPA, que é robótica aplicada a processo, já está pensando em inteligência artificial. E hoje, nesse mundo digital, você não consegue conceber, por exemplo, que os jovens que têm um celular na mão que faz tudo com muita rapidez. Em milésimos de segundo ele resolve qualquer questão. E aí entra num banco, entra numa clínica, entra num supermercado, ele não tem paciência para processos demorados. Então, o grande desafio, quer dizer, um dos desafios, né, é usar essa tecnologia para gerar conveniência e gerar facilidades para as pessoas, né? E aí você abarca tudo que tem de novo. E BPM, ele, digamos assim, é uma disciplina. Quando a gente fala disciplina, é uma coisa que tem que praticar diariamente. E ele abarca todos os outros movimentos, né? Você fala de Lean Six Sigma,
que é uma metodologia voltada para simplificação, para melhoria de erros, acima de dados estatísticos, mas ele está abarcado dentro do BPM, percebe? Então, para quem está ouvindo a gente, explica aí o que é de fato BPM. Gerenciamento de processos de negócio. Eu vou fazer uma colocação assim, interessante falando do sincronismo organizacional, que é um método criado lá pelo professor Paulo Rocha, um amigo meu, nosso, né, um escritor e tal, que é a integração, sincronismo é a integração entre estratégia, processo e pessoas. O que é processo? Processo é um conjunto de atividades para gerar valor a alguém. O processo, ele está entre a estratégia e as pessoas. Então, processo é estruturante para a consecução da estratégia. Quando você estabelece metas, objetivos, iniciativas estratégicas, elas só são atingidas se os processos estiverem bem estruturados. É muito comum nos planejamentos estratégicos não se atingir metas, porque se investe, por exemplo, se investe muito em omnichannel, se investe em capacitação de vendedores, mas não se investiu, por exemplo, na retaguarda, lá no back-office, lá do pessoal da logística. Então o cara vende rápido e entrega atrasado. Essa coisa não funciona. Então o processo está ali para fazer esse azeitamento, esse sincronismo. E quando a gente fala para a parte de baixo, que são as pessoas, são os processos que definem as práticas de trabalho novas. Porque você desenha o processo, automatiza o processo e vai fazer novas formas. Então, as pessoas, trabalhando de forma eficaz, melhoram os processos e atingem a estratégia. A estratégia define os processos prioritários e você define as rotinas de trabalho. Então, o processo é aquilo que está sustentando a organização. Não existe organização sem processo. Dá para dissociar processo de burocracia? Sim, bastante. A burocracia ela é importante, precisa existir, porque são regras. O que você não pode ter é excesso de burocracia. O papel do processo é reduzir a burocracia. Você mantém os padrões, porque você precisa ter normas, você precisa seguir um compliance, né? Mas você precisa fazer aquilo de maneira ágil. Você não pode ter normas para trazer atrito, trazer rupturas, trazer retrabalhos. Então você tem que usar o processo para minimizar e eliminar. Você não elimina porque a burocracia está ligada a normativo, né? São procedimentos, né? As empresas precisam ter normas. De etapas, enfim, fluxos. Exatamente. Que se falava muito em fluxograma, hoje a gente fala em diagrama de processo, né? Que a gente vai lá, desenha o processo, usa-se uma notação chamada BPMN, né? Que é uma notação padrão, que ela estabelece formas de você identificar as tarefas, identificar os fluxos, identificar as decisões, identificar as regras de negócio que estão embutidas ali. E aí fica mais fácil do time lá de tecnologia transformar aquilo em soluções, em sistemas, né? E quais são os maiores equívocos que os gestores hoje cometem quando usam PPM? Quando não priorizam o BPM como estratégico. Às vezes ele usa a rotina, o procedimento para ter lá um manual, digamos assim. Então, são erros que se cometem, ou usar o BPM inadequadamente. Tipo assim, você investiu muito em tecnologia, mas não investiu na forma de fazer. Pega teu celular e agora entre num aplicativo de venda ou num aplicativo de marcação de consulta e faça aquilo com muita rapidez. Você acha lindo aquilo. Quando chega depois, quando chega lá na clínica para ser atendida, a velocidade não foi bem aquela que quando você tentou fazer. Então, usar de maneira inadequada, usar como forma digamos assim, padronizar de maneira que burocratize mais ainda, né? E não dar importância às pessoas. A organização é feita por pessoas. Por mais que você automatize tarefas, que desapareçam atividades manuais, a inteligência é quem faz com que tudo aconteça, né? Meu primeiro trabalho, meu primeiro estágio foi como analista de OIM, trainee. Uhum.
me transformei em analista pleno, sênior, investi muito, passei a trabalhar muito com o time de tecnologia, né? Trabalhei em grandes empresas, no polo petroquímico de Camaçari, aprendi muito. Naquela época desembarcavam grandes consultorias, as Big Four, e lá prestar consultoria para essas empresas do polo. E eles procuravam um cara na época, a organização, sistemas e métodos, porque era o cara que estava mexendo com tudo um pouquinho, né? Aí a gente começou a aprender muito com isso. Eu lembro que esse foi o nome da matéria que eu fui sua aluna. Que você foi minha aluna. Foi exatamente. E que hoje já deveria estar, não sei, porque os currículos de administração, eles demoram muito, o processo de atualização dos currículos, não só de administração, acho que de outras disciplinas também, de outros cursos também, ele não acompanha a evolução, né, da tecnologia. Então, não sei nem se os nomes são esses, porque faz tempo que eu não leciono em graduação, acho que mais de 15 anos. Mas nos MBAs, pós-graduação, é gerenciamento de processo. Né? Mas o que te encantava nessas jornadas empresariais aí, no início da sua carreira? Era o olhar do todo, porque todo mundo, assim, meus colegas de faculdade, um queria ser gestor de RH, outro queria ser gestor financeiro, outro queria ser gestor de materiais. E eu era um cara que precisava entender um pouquinho de tudo para gerar soluções para todos. Então, tipo assim, você é meio especialista em cada coisa dessa e você cria um conhecimento. Tanto que muitos dos profissionais da época em que eu comecei a carreira, ou alguns evoluíram, até saíram da área, de tanto trabalhar dentro de um segmento, solucionando problemas, eles terminaram assumindo posições naquela área onde ele mais passou a dominar muito. O cara, por exemplo, entrou na área de logística, aplicando gerenciamento de processos, e passou a entender tanto de logística que ele terminou sendo guindado lá para ser gerente de logística daquela empresa. Ou na área financeira, depende muito da especialização. Eu fui muito de um pouco de cada coisa, mas com profundidade. Não é tipo assim, tem gente que fala em especialista em generalidades, não é meu caso, né? Sim. Eu passei a pesquisar muito. Então, assim, não só no campo da administração, pessoas, processo, finanças, não sou especialista em finanças, mas sei os caminhos que o processo pode melhorar fluxo de caixa, reduzir custo, gerar valor, integrar, né? Vendas, finanças. Porque quando você vende, você gera contas a receber. Quando você compra, você gera contas a pagar. Então, você tem que estar no meio ali, entendeu? Para entender dessas coisas, facilitando a relação. E como é que o BPM contribui para a transformação digital? BPM, assim, é uma pergunta interessante essa, porque ele contribui para a transformação digital, porque ele faz a leitura do processo para a digitalização ser usada. Então, onde é que eu vou efetivamente usar a robótica? Naquelas tarefas que são mais repetitivas. Não adianta eu implicar RPA, não aplica em tudo. Onde é que eu vou usar a inteligência artificial? Então, o BPM ele é quem enxerga isso. Né? É ele que percebe exatamente quando ele está modelando, ele está fazendo lá a modelagem com... A gente chama de modelagem as-is, né? Que é aquela modelagem que você passa a conhecer como funciona. Aí você vai analisar, verificar onde é que estão as rupturas, os gargalos, aí você já começa a perceber, olha, aqui tem uma tarefa rotineira que é repetitiva, que isso aqui cabe um robozinho para tirar aquela pessoa de deixar de fazer aquilo. Ela vai usar o tempo dela para pensar em oportunidades, para pensar em novas soluções. Porque é o grande lance que as pessoas às vezes falam que a redução de atividades que o BPM traz muita gente pensa, pô, você vai demitir? Não, não é demitir. A questão é te dar tempo para você pensar em coisas relevantes. Ao invés de você estar pensando na burocracia, quantas pessoas às vezes, não sei, hoje no seu trabalho, porque você trabalha assim, o seu trabalho é um pouco diferente do dia a dia do trabalho rotineiro, né? Mas quanta gente chega em casa no final de um dia de expediente com aquela sensação de que trabalhou pra caramba, passou e-mail pra caramba e não produziu nada.
BPM está ali, ele vai encontrando as melhores formas, se é para usar robótica, se é para usar RPA. Nós estamos no caminho da hiperautomação, né, como se fala. Mas você não pode pensar na hiperautomação sem pensar na jornada do cliente, por exemplo. Sem pensar na jornada do cidadão, no caso do serviço público. Sem pensar no normativo, no compliance, porque você tem que seguir regras, você tem que a gente vive num país, né, então os órgãos de controle, eles fiscalizam. E você tem que seguir aquilo ali para não deixar a sua organização também vulnerável. A imagem dela está associada a isso, né? Então, o EPM eu uso, assim, eu diria que processo é a essência de qualquer organização. E como eu faço isso há muito tempo, eu viajo, sabe? Eu, assim, dando aula, eu dou muito de coração, porque eu fico enxergando as coisas. Eu costumo dizer, quando eu entro em sala, gente, aqui você não... Eu não trouxe aqui métodos, padrões, para ser uma coisa enfadonha. Eu vou fazer com que vocês vivam, enxerguem, se enxerguem dentro de um processo, né? Tudo que você faz numa organização, você está dentro de um processo. Se você não conseguir descrever o que você faz como um processo, é sinal que você não sabe o que faz. Excelente. Quando uma organização adota BPM, quais são os benefícios concretos que ela pode esperar? O principal de todos, geração de valor para o cliente. E se você gera valor para o cliente, você traz retorno para a organização. Então, assim, a gente separa processo em 3 níveis, que é o processo primário, que é aquele que é de geração de valor para o cliente, né? Então, venda, jornada do cliente, está tudo ligado a processo primário. Esses processos primários vão facilitar a relação comercial com o cliente. Então ele vai comprar mais. Se ele vai comprar mais, porque ele vê que sua empresa entrega rápido, sua empresa tem facilidade de relacionamento, e aquilo vai refletir no caixa. Você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais lucro. Aí você investe muito em processos primários, aquele processo da linha de frente, aquele que gera valor. Mas também, se a sua escolha estratégica for de reduzir custo, você vai investir mais nos seus processos de retaguarda, que a gente chama de processo de suporte ou processo de apoio. Então, eu preciso reduzir custo, eu vou investir nos meus processos de apoio, aqueles processos que geram o custeio da organização, né? Então, é aquela retaguarda ali, a gestão do estoque, a gestão do transporte, né? A gestão dos serviços compartilhados, naquilo que todo mundo usa. Então, esse é um grande ganho. Então, hoje em dia se fala muito em OKR, né? Mas vamos pegar a questão do BSC, né? Balance Scorecard. Se você pega lá o mapa estratégico, você tem aquela primeira camada que é a financeira, a outra camada que é cliente e mercado, e a outra que vem logo abaixo, que é processo. Então esse processo aqui está sendo estruturante. Eu vendo mais, eu reduzo o custo. E as pessoas, que é a camada abaixo, é aquela que tem que estar comprometida, engajada. E as pessoas, por mais que se invista em capacitação, desenvolvimento, se elas continuam trabalhando em ambientes cuja burocracia impera, isso também é desmotivador, né? Então, o empresário, se quiser atingir suas metas estratégicas, ele tem que investir em processo. Que ele faça o planejamento estratégico, estabeleça metas, estabeleça desafios, mas invista em processo. Vai investir, né, num ERP, um sistema integrado de gestão, você tem que investir em processo. É muito comum grandes ERPs, né, serem questionados pelos empresários. Esse ERP não funciona porque ele contratou o ERP, pagou caro, mas não organizou os processos para que o sistema funcione bem. Vai investir em plataformas digitais, celular, tudo hoje é no celular. Uma empresa hoje que não tiver aplicativos dentro de um celular, ela não vai ter dificuldade de entregar.
Mas não adianta só você fazer o aplicativo legal, bacana, interativo, se o processo não funciona. Exatamente. Vamos supor que a empresa entendeu que tem que investir em BPM. E aí, como é que a gente pode aconselhar, agora você entrando aí como consultor, para que isso não fique só no papel, só nas ideias, como é que isso realmente seja efetivado? Primeiro tem que se colocar na pauta da alta gestão, né? Processos como prioritários. Então você tem que criar uma cultura de gerenciamento de processos dentro da organização. Algumas organizações caminham pela criação de um escritório de processos. Até já se junta hoje escritório de projetos com escritório de processos, que são aquelas pessoas que vão estar enxergando, cuidando da cadeia de valor da organização, tendo um repositório dos processos. Pode ter um time próprio, né, para fazer essa análise, o redesenho, e pode buscar consultoria externa, que é aquilo que a gente faz. Faz como? A gente leva nosso conhecimento, nossa expertise em modelar, entregar, gerar valor, gera subsídio para automação, leva experiências de outras casas, né, seja na área pública ou privada, e a gente leva esse conhecimento para trocar com o escritório dessas empresas. Se as empresas não quiserem investir num escritório próprio, ela contrata a consultoria, mas ela precisa ter um ponto focal lá dentro, porque a consultoria vai deixar conhecimento e aquilo precisa ser disseminado. Então, é importante que se tenha workshops levando esse conhecimento de gerenciamento de processos desde a base da organização para cima, para que todos comecem a enxergar a organização como um enfoque sistêmico, né? Se você olha um organograma, por exemplo, que é muito comum, toda empresa tem um organograma, você só consegue ver uma estrutura hierárquica. Quem manda, as gerências intermediárias, você não vê as relações. Aí você pode já começar construindo, né, o que fala lá no professor Paulo Rocha fala lá no sincronismo organizacional, falando no mapa de contexto. O que é o mapa de contexto? É a distribuição de todas as áreas da organização como uma fornecedora de produtos e serviços. Então, tudo que você faz, sua atividade que você faz, gera alguma coisa para o próximo. Aquilo que eu dei um exemplo assim, ó, você vendeu, você gerou informação para finanças, para poder cobrar. Gerou informações para logística, para poder entregar. E logística gerou informação para estoques, e é por aí vai. Então, isso é um sincronismo, né? As coisas como se fosse um macrosistema, né? Então, é entender a organização nesse enfoque sistêmico, né? Entender que a organização ela é horizontal, que o importante é o foco do cliente, né? Aquilo que ele espera. Não é o foco é o foco do. Ele que diz o que eu tenho que entregar para ele, não eu digo o que eu tenho que entregar para ele, entendeu? Eu acho que caminha bem por aí. Importante essa visão sistêmica, né, de todo negócio, na verdade. Porque a gente fica focado, às vezes, na especialização, mas se a gente não tem a visão sistêmica, a gente não consegue nem dialogar com as outras áreas. Exatamente. E aí você não consegue entender o porquê, o que você faz aqui e como vai interferir na outra área. Então, essa visão sistêmica é show. A experiência de construir com as diversas lideranças um mapa de contexto dá uma sensação de pertence. Quando você junta na mesma sala o líder de logística, o líder financeiro, o líder de pessoas, o líder das diversas áreas, né, da organização, e vocês começam a discutir com eles, né, um facilitador, né, eu gosto muito de fazer esse papel, e começa a desenhar com eles como é a interação entre essas áreas. O seu processo para rodar, você recebe o que de quem? A velocidade predecessora sua, que é quem lhe fornece informações para o seu processo rodar, se ela for muito ágil, o que vai acontecer? Vai ter fila. Uhum. As coisas vão chegar aqui, mas não saem. Então você tem que equilibrar a produtividade dessa parte que recebe da que ele entregou. Da mesma forma, se esse que você está estudando é muito ágil, mas quem fornece informações para ele é muito lento, vai ter espera. Pô, acabei minha atividade meio-dia e não chegou nada até agora aqui para eu fazer meu negócio rodar. Uhum.
Então, é uma coisa, assim, muito legal você começar a enxergar por esse enfoque, né? Não só ver as caixinhas, o fluxo, isso é bom, mas antes de você pegar um processo de compras, processo de venda, processo de manutenção e desenhar ele, o importante é você conhecer o todo. Até para saber quem é que é o fornecedor daquele processo, quem é o cliente daquele processo. Vamos falar de futuro agora? Quais são as tendências do BPM para os próximos anos? Não tem outra saída que não seja a hiperautomação e a preocupação com as facilidades, né? A comodidade do cliente, do cidadão, se for no caso da área pública. Este, assim, é o caminho, é usar todas as ferramentas que se tem à disposição para fazer essa entrega de valor dentro de um contexto de responsabilidade social também, tá? Eu acho que quando se faz gerenciamento de processos, tem que estar de olho na estratégia, e isso a gente também precisa entender o reflexo das externalidades positivas e negativas que cada ação se faz. Então, se você modifica processos que vai reduzir pessoas, você vai ter impacto social naquilo. Então, de que forma você pode minimizar esses riscos? O que é que está sendo feito para que os níveis de melhoria na indústria não tenham impacto ambiental? O que pode se trazer de soluções para isso? A questão da responsabilidade da própria governança, né? Eu acho que, falando aqui em português, o ESG, né, que se fala, né? Uhum. Que é a preocupação com o social, com o meio ambiente. E com a governança, que aí vem o compliance, que eu defendo muito, né? Apesar de... Não sei se é porque eu vim do tempo do OIM de fazer norma. Uhum. Eu acho que, sem burocracia, é claro, mas eu acho muito importante seguir os ritos. E Josias, como é que está o movimento do BPM aqui na Bahia? Traz um pouquinho dessa trajetória. Bom, eu até vou trazer para mim um pouco disso aí, porque eu fui o primeiro certificado BPM na Bahia pela Associação Brasileira de Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio, né, ABPMP. E em 2010 eu fiz um BPM Day aqui sozinho, sozinho com a ajuda de patrocínios, né? Uma faculdade na época me ajudou também, alguns patrocinadores. A gente criou um movimento aqui, colocamos 200 pessoas no hotel e isso começou a se difundir. Hoje na Bahia tem muito profissional que trabalha com isso. Diria até que o mercado está difícil de você encontrar profissionais disponíveis, de qualidade, para você colocar em projetos. Eu penso aí talvez em um possível investimento em pessoas recém-saídas das universidades, talvez um laboratório para que isso aconteça. E foi criado recentemente um movimento chamado GEP, né? Gestão Estratégica de Processos, por um grupo bacana, o Dácio, o Hidek, a Patrícia da FIEB. Deve conhecer, deve ser do Cimatec. Uhum. Patrícia Campos, eles estão com um movimento bacana e já criou um movimento aqui na Bahia. Eu sou hoje um dos embaixadores do GEP, né? Mas isso é uma forma de trazer o BPM para a mesa da estratégia, né? Digamos assim. Eu acho que os empresários na Bahia ainda precisam enxergar mais, né? Então, muita gente sai daqui e vai para fora, ganha fora de São Paulo e outras praças. Se faz alguma coisa, mas precisa ter maiores investimentos. O empresário, acho ele um pouco pragmático de querer respostas muito imediatas e às vezes essas respostas via processo, algumas são quick win, né, que sai de imediato, fácil de implantação, resultados rápidos, mas tem outras que não são tão assim. Para quem está começando, Josias, vamos ser bem didáticos agora e falar um pouquinho da diferença do BPM para outras modalidades, para outros modelos de gestão, como o Lean e o Six Sigma. O BPM, ele abarca um conjunto de metodologias. O Lean Six Sigma visa a simplificação, mas baseado em dados estatísticos, né? Você usa o Lean Six Sigma dentro do BPM, então você usa várias práticas dentro do BPM.
Você usa o BSC dentro do BPM. Então, o BPM é tipo assim um arcabouço, né, de soluções de entrega de valor ao cliente e à organização, né? Eu foco muito no cliente, porque quem gera valor para a organização é o cliente. Então, não existe empresa lucrativa se não tem cliente que pague, né? Então, quando você faz um investimento em geração de valor para o cliente, ele compra mais, né? Paga mais por isso. Então, em linhas gerais, é muito legal. Eu cheguei a fazer treinamento em Lean Six Sigma, Green Belt, né? É muito legal. Se traz também para dentro do BPM as práticas do método ágil, dos métodos ágeis, né? Kanban, Scrum. Eu tive essas disciplinas no doutorado. Então, são métodos ágeis que você termina aplicando ao gerenciamento de processos. Então, muito bom. Algumas pessoas falam assim, processos ágeis. Processo tem que ser ágil, cara. Então, você usar os métodos ágeis para gerenciar processos, para os projetos de processos. Sim. Então, porque o empresário não tem mais tempo de ficar te dando uma oportunidade de você redesenhar um processo, você passar 2 meses redesenhando um processo. Entendeu? Então, você tem que num dia já entender o as is, no outro 2, 3 dias já fez o to be, já está com soluções, e aí você precisa ter métodos ágeis, e um deles que você pode usar é a prática do Lean Incept, né? Que é você fazer modelagem participativa, aquelas entrevistas que você fazia individualmente, não faz, né? Então você junta todo mundo numa sala, já sai dali com as soluções, já sai dali com a identificação das rupturas, já sai dali resolvendo problemas, já sai dali com ideias novas. Aí você usa outras práticas de design thinking, né? E práticas gerais aí, para que o importante é entregar valor, né? É isso aí. O que um gestor precisa considerar antes de uma iniciativa de BPM? A organização está preparada para isso? A organização está madura para isso? Então é importante que comece a botar suas equipes para participar de workshops, de eventos de BPM, entender exatamente o que é isso, né? A internet hoje tem muita coisa, boas e não tão boas. Eles podem começar a buscar associações que já praticam para tentar entender e começar a medir o seu nível de cultura. Porque às vezes quando tem uma empresa que tem uma visão muito fragmentada, né? Uma visão muito departamentalizada, onde as caixinhas às vezes até competem uma com a outra, né? Então às vezes você pensa até que uma empresa é um grande shopping center, que as caixinhas são as lojinhas que ficam uma disputando com a outra ali para ver quem se dá melhor, né? Então tem que quebrar um pouco disso, quebrar os corporativismo, tem uma ação de gestão da mudança, porque quebra paradigma. Algumas pessoas que fazem determinado tipo de atividade há muitos anos e um dia aquelas atividades ou vão se modificar, vão se transformar ou vão desaparecer. Aí é o choque, né? Será que elas estão preparadas para isso? Aí elas resistem completamente. Eu já tive alguns problemas no meu dia a dia de trabalho, de resistência. Aí começa a boicotar o trabalho, né? Porque não quer, na realidade, que aquilo que ele faz fique transparente. Porque ele fica preocupado em, vão saber tudo que eu faço, não vou precisar mais de mim, né? Vou mapear a minha vida aqui. Então o cara que tem medo de perder o cargo é porque não merece tê-lo, né? Então ele tem que ficar preocupado. E eu também já encontrei outras situações interessantes de você estar redesenhando uma estrutura organizacional, porque o processo também suporta as mudanças das estruturas e vice-versa. E de repente você perceber que você ia mexer em determinadas caixinhas que iriam desaparecer, mas o corporativismo percebeu que algumas pessoas que eram importantes poderiam perder também espaço, mas eles eram importantes porque eram seus amigos, eram as relações pessoais se sobrepondo aos objetivos da organização. Aí você começa a não. Então as pessoas têm que primeiro, tem que ter o aval, o patrocinador,
que é o grande gestor, o grande executivo, tem que colocar aquilo como uma ação estratégica e tem que ter a sensibilização do time de baixo para que eles percebam que o processo é de mudança. E a mudança nem sempre é bem aceita, né? As pessoas têm medo do que é que vai acontecer, né? Eu adoro mudar. Eu sei disso, há quanto tempo já lhe conheço. Isso. Mudança é tão legal. É tão bom. Agora aqui a gente está falando aqui de grandes organizações ou até médias, mas que sementinhas a gente pode plantar para o empreendedor individual, por exemplo, né? Como é que ele começa a exercer esse pensamento dos processos? Né? Bacana, excelente pergunta. O empreendedor individual, amanhã ele vai ser um pequeno empresário. Num futuro não muito distante, ele pode ser um médio empresário. Então ele tem que começar da base. Se ele é um pequeno empresário, mas ele já tem mais ou menos as rotinas definidas, quando ele começar a crescer, ele sabe exatamente como faz. Ele precisa ter padrões. Então eu sou um microempreendedor individual, sou um pintor. Então eu compro tintas, compro lixas, compro materiais para atrair meu cliente. Mas eu tenho que ter um padrão até dos produtos que eu compro, porque eles têm que ter simbiose, seria a expressão, não sei. Precisa ter interação entre as marcas. Então se ele compra de forma despadronizada, ele pode ter prejuízo. Ele precisa ter controle de estoque. Às vezes eles não têm. É comum você ter um marceneiro que você pediu um orçamento a ele para fazer uns armários, nunca bate. Ele te dá um preço para fazer uns armários, quando chega depois muda. Então não cumpre prazo, porque ele não sabe estabelecer. Então, tem um jardineiro que atua lá na minha casa, eu precisava de uns pedaços de grama lá para botar, ele disse, rapaz, o senhor vai precisar aqui de umas 20 placas. Tá bom, saí para comprar as 20 placas. Quando eu voltei, precisava de 40. Porque ele não pegou a metragem do espaço, multiplicou cada placa de grama, tem quanto? Então, ele tem que ter toda os controles dele, os padrões. Se já puder ir automatizando, que hoje tudo funciona via celular, também já vai colocando os produtos dele nas redes sociais para divulgação. Mas também tem que divulgar e dar resposta, né? Não é aquela divulgação que você faz e acaba de receber um WhatsApp, uma mensagem via WhatsApp pedindo orçamento e você só vai responder daqui a 3 dias. Se você não tem tempo, porque você é uma equipe, né? Equipe. Você precisa ter alguém, bota a tua filha, seu filho, para ficar cuidando da sua rede social. Aí ela fica observando, meu pai, sei lá, chegou aqui um pedido de um cliente, atenda. Então ele tem que começar a fazer agora, porque se ele crescer de forma desestruturada, ele vai ter pouco sucesso lá na frente, né? Estou falando agora do pequeno líder para o grande líder. Se algum líder ainda está em dúvida, que dicas você deixa para quem está em dúvida ainda sobre investir em BPM? Eu procurei nessa pequena conversa nossa aqui, né? E até bacana a conversa, estou adorando. Mostrar, né, os benefícios do gerenciamento de processo para esses empresários. Eu acho que é pesquisar, leitura, buscar workshops para participar, seminários, congressos, ver o que está acontecendo de novo, olhar o mundo lá fora, quais são as melhores práticas. Aquela empresa que tem o mesmo segmento de negócio que o seu, fazer um benchmarking para verificar o que é que eles estão fazendo, se está fazendo melhor que você, por que eles estão fazendo melhor. Saia daqui do seu mundo, vá ver lá fora, São Paulo, Rio, se puder ir para fora do país, ver o que estão fazendo naquele seu segmento de melhor. E vai construindo esses alicerces, né, para poder... E começar a falar de melhoria, falar de processo, falar de cliente, mostrar para as pessoas que isso é feito para melhorar inclusive o dia a dia deles, né? Para que as pessoas cheguem em casa com a sensação de que trabalhou pouco e produziu muito, e não que trabalhou muito e produziu pouco. Isso. É a melhor sensação. Josias, eu queria agradecer imensamente essa aula, revivi toda aqui a minha época de faculdade, os conhecimentos reciclados e atualizados.
E já se prepare para a próxima gravação, porque você vai voltar. Opa, eu fico contente, eu adoro falar sobre esse tema. É um tema assim que me motiva muito, muito, muito também. Se você quiser falar um pouco mais também sobre estratégia dentro para as médias empresas, algumas práticas interessantes, mas eu faço planejamento estratégico também, né? Já fiz para várias organizações públicas e privadas. Mas Pronto, já temos o tema. Já temos o tema dos próximos episódios. Quem sabe, né? A integração de processos e estratégia de processos e pessoas. É um negócio bacana. Excelente. Fala um pouco do sincronismo organizacional. E é bacana. Eu fico muito feliz, Naline, pela sua trajetória profissional. Já falei isso aqui na abertura. E de estar aqui agora, podendo trocar essas ideias com você. Antes de dar tchau, eu vou dizer assim, sabe que eu adoro falar de temas de administração. Parece que não, mas que ninguém sabe que eu sou formada em administração, mas eu digo para o pessoal que foi uma cagada do destino, porque assim, todo mundo fala, você é publicitária, é cineasta, e eu não fiz essas faculdades, eu fiz faculdade de administração e sistemas. Então é a administração com foco na tecnologia, né? Então e eu achei fundamental na minha trajetória ter feito a administração, porque me botou o pé no chão, senão eu ia ser muito lunática, sabe? Com essa área da criatividade, das artes, da comunicação. Então, a administração me botou o pé no chão. Então, por isso muito que bom. Reviver toda essa conversa aqui, com esses temas, assim, que eu adoro, é muito importante. Eu não lembro exatamente a década que você foi aluna na Católica, eu ainda era professor dessa disciplina, né? De organização, sistemas e métodos. Depois eu terminei migrando para a área de empreendedorismo. Hoje eu ajudei muita gente a montar negócio, né? Foi a primeira dissertação de mestrado na Bahia sobre empreendedorismo eu fiz. Trabalhei lá com o professor Pondé na criação do Nuclemp, né? Que era o núcleo de empreendedorismo lá da Universidade Católica. E já difundi também muito dessa cultura e eu termino agregando um pouco, né? Quando na minha fala de gerenciamento de processos, eu puxo um pouco de empreendedorismo também, mas do ponto de vista do intraempreendedor, né? Que é aquele empreendedor interno que busca encontrar soluções dentro da própria organização, né? Como se fosse sócio dela. Né? E para isso ele precisa também de processo. Aí eu faço um mix aí, estratégia, empreendedorismo, processo, Se você me permitir aqui, a gente vai passar o dia todo aqui conversando. Tem até um meme que fala, confia no processo. Confia no processo. É isso aí. É legal, eu acho bacana. De vez em quando, às vezes a gente fica um pouco chato, eu vou ser sincero, um pouco impaciente, né? Quando você chega num lugar e você percebe que está tudo errado, as coisas como estão sendo feitas. E aquelas pessoas que estão ali, às vezes elas não têm culpa. Elas não foram treinadas, elas não têm ideia de processo. Então, às vezes as pessoas também ficam... Você tem encontrado muita resistência nas empresas quando sugere-se, né, uma mudança de cultura organizacional, de processos? Não, mas eu acho que essas coisas têm evoluído. Acho que o que precisa mudar é a cabeça do executivo principal, que... tem lá uma rubrica no seu orçamento de investimento em tecnologia e, às vezes, esquece de investir também nos processos. É muito comum um sistema integrado de gestão não ter aderência aos processos da organização e isso, às vezes, cria um pouco de, desmotivação do que ele está fazendo. Então. Mas precisa pensar nisso de forma estratégica, entendeu? O processo não é rotina, fluxograma, entendeu? O processo é estratégia de agregação de valor, é estruturante para a consecução da estratégia da organização, entendeu? Essa mentalidade é que precisa dar uma melhorada. Maravilha. Se deixar, realmente a gente vai ficar conversando aqui até amanhã, mas foi muito bom. Vou aproveitar, deixa e me despedir de todos. Até o próximo episódio. Até a próxima, pessoal.